Olha, a notícia que acaba de sair em scc10.com.br. Presta atenção. Mecânico que fez modificação em BMW pode responder por mortes em Balneário Camboriú. A gente começou a semana chocado com essa informação. Os corpos foram sepultados nesta quinta-feira em Minas Gerais. E as 4 vítimas que morreram dentro de uma BMW em Balneário Camboriú. A notícia diz que o mecânico que fez a customização da BMW pode responder, já que os jovens teriam morrido por inalação de monóxido de carbono que foi jogado para dentro do carro pelo escapamento modificado do veículo. Eu tenho certeza que você, quando viu esta informação, ficou se perguntando: mas como que percebe se existe monóxido de carbono naquele ambiente? O que fazer? Se eu estou dentro do carro, eu também estou em risco? A gente preparou uma reportagem com todos os detalhes para esclarecer a você. Uma ameaça silenciosa. O monóxido de carbono é um gás que não tem cheiro e é difícil de ser identificado. Apesar disso, é facilmente produzido em qualquer tipo de combustão. Se existe fogo, existe também a produção de gás. Uma churrasqueira, um fogão a lenha, um fogão, um forno, um aquecedor a gás, né? Enfim, uma lamparina a querosene, né? Qualquer coisa, um carro, né? Um motor de carro, qualquer coisa que tenha combustão, ele produz o monóxido de carbono. Quando inalado, o gás se une às hemoglobinas, proteínas responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Quando isso acontece, o monóxido de carbono impede a absorção do oxigênio e os sintomas começam a aparecer. Na fase inicial dos sintomas leves, são os sintomas que eu falei: dor de cabeça, náuseas, vômitos, sonolência e confusão. Se a pessoa está num ambiente fechado, qualquer um, dentro de um carro, dentro de uma casa, a primeira coisa que ele tem que fazer é sair daquele ambiente, né? Ir para uma área aberta, de preferência ao ar livre, com ar fresco, para não inalar mais, né? Se for o caso, não inalar mais o monóxido de carbono e respirar o oxigênio, né? Então essa é a primeira coisa: sair do carro, abrir janelas, abrir portas, ventilar aquele ambiente ou sair daquele ambiente, né? Numa fase intermediária, a pessoa pode ter falta de ar, né? Dor no peito e pode até entrar em coma. E na fase mais grave, né, da intoxicação, a pessoa realmente fica em coma e pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. A intoxicação por monóxido de carbono pode ser letal em casos graves. Por isso, a população deve se atentar com os equipamentos que produzem esse gás. A combustão é a principal fonte do monóxido de carbono. E carros que queimam diesel, gasolina e álcool produzem esse gás. Nesses casos, a revisão do veículo pode salvar vidas. Mas o Michael está aqui para explicar para a gente como que isso pode acontecer. Michael, esses casos de vazamento, eles não são tão comuns, mas tem solução, né? Como é que acontece? Então, na verdade, o monóxido de carbono, ele acontece na combustão do veículo, né? E algum vazamento ou modificação no sistema de escape acaba ocasionando um vazamento desses gases no veículo. E aí esse tipo de barulho, como está acontecendo nesse veículo, acaba sendo um sinal de que tem alguma coisa de errado no sistema de escape, né, que leva esses gases para fora do veículo, né? E se existe um vazamento desses gases na parte frontal do veículo, esses gases eles acabam podendo ser conduzidos para o interior do veículo através dos dutos de ventilação do ar-condicionado. E é aí que mora o grande perigo, né, para a saúde das pessoas e pode ocasionar diversos acidentes, até mesmo fatais, né? Certo, então na hora da revisão nós temos o motor, o catalisador e o escapamento, são os principais? O conjunto se resume a isso. O motor cria o monóxido de carbono na combustão e o sistema de escape, que daí é composto pelo catalisador, os dutos, o silencioso atrás, é que fazem a condução desses gases para fora do veículo, a filtragem também, né? Então, quando tem algum desses componentes com desgaste, folga ou vazamento, esses gases eles acabam saindo por locais que não são o local adequado para esse gás ser expelido, né? Perfeito, mas temos soluções com relação a isso, né? Sim, sem sombra de dúvida. A primeira delas é o motor estar sempre bem calibrado, né, para queima de combustível ser perfeita.
E além dessa queima de combustível, o sistema de escape, quando você observar qualquer tipo de barulho vindo do escapamento, perda de potência, aumento no consumo, pode indicar algum entupimento do catalisador ou alguma fuga ou falha no sistema de escape. E isso deve de acender um alerta para que o veículo seja revisado. Perfeito. Nada que uma revisão, então, não dê segurança aos motoristas. Ajuda muito, colabora muito para a segurança e, sem dúvida, é algo fundamental para que você possa rodar sem o risco desse monóxido de carbono ter nenhum tipo de entrada no interior do veículo. Mas nada melhor que a prevenção. A maior dica dos profissionais de saúde e segurança é não permanecer em locais totalmente fechados e sem circulação de ar. Em casos graves, chamar ajuda. A primeira coisa que tem que fazer é sair daquele local, né? Tirar aquela pessoa, se a pessoa for a vítima, perceber que pode estar sendo intoxicada, sair daquele local, ir para um lugar aberto, né? Na impossibilidade de sair do local, porque é uma pessoa que tem dificuldade para locomoção ou já está desacordada, sonolenta, que é difícil de tirar, tem uma pessoa sozinha, não consegue carregar. Então, a primeira coisa que fazer é abrir todas as janelas, portas, ventilar aquele ambiente e desligar aquele possível foco de produção de monóxido de carbono. Então, desligar a churrasqueira, né, apagar a churrasqueira, desligar o fogão, desligar o aquecedor, a caldeira, enfim, qualquer coisa que esteja produzindo ali combustão que possa estar causando a elevação do monóxido de carbono naquele ambiente. Desligar o carro, né, se for o caso, abrir as janelas, tirar a pessoa de dentro do carro, para que ela não fique mais intoxicada. E imediatamente ligar para o 192, para o SAMU 192. Por quê? Porque mesmo que a pessoa saia daquele ambiente, ela pode ficar várias horas ainda com o monóxido de carbono ligado à sua hemoglobina dentro da corrente sanguínea. Então, a gente tem que oferecer oxigênio em alta concentração para essa pessoa, para tirar ele daquele quadro.